Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, uma aula de uma legislação bastante específica, uma resolução conjunta que diz respeito diretamente ao sistema prisional, ao sistema penitenciário, do Brasil todo. Essa resolução conjunta trata da comunidade, da comunidade LGBT, bastante interessante essa portaria. Se está no edital, nós temos que explicar para vocês, tá? Tentei localizar alguma questão de concurso em relação a este assunto, não consegui encontrar nenhuma questão de concurso. Mas vamos embora, né? Vamos para a aula aqui. Então, uma resolução. O que vem a ser uma resolução? Resolução é quando a resolução... Todo ato normativo que é resolução significa dizer que foi emanada de um conselho, tá certo? De um grupo de pessoas, né? Diferente de portaria. Portaria, quem edita a portaria é a autoridade competente, uma pessoa só, né? Então, essa resolução conjunta é de conjunta número 1, tá certo? De 15 de abril de 2014. Como fala resolução conjunta, diz respeito a 2 conselhos, né? Quais são os conselhos, professores, que editaram essa resolução? Vem comigo aqui. Primeiro, a doutor Herbert José Almeida Carneiro, que representa o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né? Juntamente com o doutor Gustavo Bernardes Carvalho, que representa o Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Então, são 2 conselhos importantes, né? Então, primeiro, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e o segundo conselho, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Bacana, né? Ou seja, lá no início da aula, eu já tratei para vocês que nós iríamos tratar do assunto da LGBT, tá? Comunidade LGBT, no âmbito do sistema penitenciário no Brasil, com a edição dessa resolução, desses 2 conselhos aí importantíssimos para o sistema. Toda resolução, tá, toda portaria, há necessidade de quê? De considerandos. O que são os considerandos? Os considerandos vai ser o amparo legal e os motivos para a edição do instrumento normativo. Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes de seu protocolo facultativo, as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, regras de Bangkok, né? E todos os outros instrumentos internacionais aplicáveis à matéria, bem como os princípios de Carta, né? né? Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero, né? Considerando ainda a Lei Federal 12.847, de 2 de agosto de 2013, que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e dá outras providências, mais um considerando o Decreto 7.626 e de 24 de novembro de 2011, que estabelece o Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, considerando a Resolução CNP-CP 4, de 29 de junho de 2011, que recomenda aos departamentos penitenciários estaduais ou órgãos congêneres seja assegurado o direito à visita íntima à pessoa presa recolhida nos estabelecimentos prisionais, resolve, né? Ou seja, com base em todos esses dispositivos legais, essas convenções, agora vem resolver, né? O que ela vai fazer? Qual que é o objeto dessa resolução conjunta? Olha só, o artigo 1º é bem claro. Estabelecer os parâmetros de acolhimento de GLBT em privação de liberdade no Brasil. Ou seja, aqui
vamos definir aí os parâmetros de acolhimento, né? Por exemplo, professor, um transexual feminino ou masculino será recolhido no sistema penitenciário masculino ou feminino? Gente, essa resposta está na portaria. Então, essa portaria, desculpa, está na resolução. Olha a importância disso, né? Então, aqui você vai ter que saber aí aonde que eles serão recolhidos a comunidade GBLT e esses parâmetros. Bacana? Então, vem comigo. Já dei a deixa importante e essa deixa importante pode ser objeto de prova. O parágrafo único, tá, do artigo 1º é muito importante, porque vem definir o que significa GLBT. Você sabe o que é GLBT? Vamos lá. Esse L aqui vem ser o quê? De lésbicas, né? G de gays, B de bissexuais e T de travestis. Então vem comigo, parágrafo único. Para efeitos desta resolução, entende-se por LGBT a população composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, considerando-se, né? Agora, como é muito importante, né? É muito importante isso, porque você vai ter que saber exatamente qual que é o conceito de cada um dessa população, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Por quê? Porque para cada população, para cada item desse, a resolução trouxe um parâmetro de acolhimento específico, e esse parâmetro de acolhimento específico, com certeza, é o ponto-chave dessa resolução. Se é o ponto-chave da resolução, com certeza, se o examinador quiser elaborar uma questão de prova, vai cobrar isso. Vamos lá, vem cá. O que vem a ser lésbicas, né? Inciso 1º. Lésbicas, denominação específica para mulheres que se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres. Então, lésbicas é mulheres com mulheres, relacionamento efetivo entre mulheres, né? Bacana. Gays, denominação específica para homens que se relacionam afetiva e sexualmente com outros homens. Gente, isso aqui é uma denominação da resolução conjunta, e essa resolução conjunta é para aplicação no sistema penitenciário. Se você for pesquisar na internet, nós teremos aí outras denominações aí, variantes dessa denominação, mas essa aqui ela é específica para o sistema penitenciário. Chama a atenção, lésbicas, para mulheres, mulheres com mulheres. Gays, homens, só existe gays homens, entendeu? Sexualmente com outros homens, bacana, né? B, de bissexuais, né? Bissexuais, pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com ambos os sexos, né? Então aí eu não vou falar aí de popular, mas bissexuais, então, pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com ambos os sexos, né? Vamos lá, muito importante, travestis e outros transexuais, são coisas diferentes que podem ser abordadas na prova. Travestis, pessoas que pertencem ao sexo masculino na dimensão fisiológica, mais que socialmente, para apresentarem no gênero feminino, sem rejeitar o sexo biológico. E, finalmente, transexuais, pessoas que são psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão biológico. E aí, professor, só essa leitura aqui não vai ser suficiente? Claro que não, né? Cara, e você tem que prestar muita atenção, você tem que estar muito ligado, tá? Os concursos hoje em dia estão cobrando prova dissertativa, que é a redação, você tem que escrever. E essas redações, eles gostam de trazer assuntos atuais, né? Então, você tem hoje a mídia aí, você tem novelas globais aí, tratando sobre esse assunto, em todas as novelas aí, né? Estão tratando sobre esse assunto, ele pode trazer para a prova. Então, você tem que entender, vem comigo aqui, vamos comparar. Atenção, aqui um estudo específico para o concurso. A minha intenção é fazer você pontuar. Travestis, pessoas que pertencem ao sexo masculino, na dimensão fisiológica, parou, ou seja, eles nasceram masculino, né? Pertence à dimensão fisiológica. Olha lá, transexuais, olha a diferença crucial. Pessoas que são psicologicamente de um sexo
e anatomicamente de outro. Aí. Então, travesti somente masculino. Transsexuais, ele nasceu com sexo masculino, mas tem um corpo feminino. Isso que está escrito aqui como exemplo. Mas que, socialmente, apresentam no gênero feminino. Tá? Então, socialmente, perante a sociedade, eles se apresentam, até vestimentas, tudo, voz, pele, tudo, feminino. Olha que coisa importante, né? Sem rejeitar o sexo biológico. Tá? Ele não rejeita o sexo biológico, o sexo masculino. Já o transexual, muito importante, né? Primeiro, pode ser tanto do sexo masculino como do sexo feminino. E ele vai rejeitar o próprio órgão sexual biológico. Olha aí, rejeitar. Olha, excelente questão de concurso, tanto para a prova objetiva e, se tiver, também na prova subjetiva e uma redação, né? Com certeza, todo mundo acha que sabe isso aqui, sabe nada, cara. O cara, ele conhece aquele conhecimento aí do dia a dia, mas esses detalhes aqui que derruba candidato na prova. Você tem que fixar esse conteúdo, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. A pessoa transvesti ou transexual, em privação de liberdade, tem o direito de ser chamado pelo seu nome social, de acordo com o seu gênero, né? Olha só, parou antes de ir nesse assunto. Vou voltar lá no artigo 1º. O artigo 1º diz lá, vem definir parâmetros de acolhimento para a comunidade LGBT, não é isso? Há parâmetros de acolhimento, acolher dentro do sistema. Ou seja, no artigo 2º está dizendo, travestis são transexuais, que há alternância da vestimenta, né, da autonomia, anatomia da pessoa, né? Que diz o seguinte, você pode ser chamado, pelo seu nome sexual. Travesti é o masculino, mas se veste de mulher e tem um nome dele de mulher. Então, isso é chamado de nome social, de acordo com o seu gênero. Bacana. Parágrafo único para rematar o nome social do travesti e do transexual, né? O registro de admissão no estabelecimento prisional deverá conter nome social da pessoa presa, né? Professor, o que é o registro, né? Todas aquelas pessoas que vão fazer, por exemplo, uma visita íntima em qualquer unidade prisional do Brasil, em qualquer estado, tem que fazer um cadastro de visitantes, né? E nesse cadastro de visitantes, isso chamou aqui de registro, nessa resolução, deverá conter o nome social da pessoa presa, né? Vem comigo aqui. Artigo 3º. As travestis e aos gays privados de liberdade em unidades prisionais, masculinas, considerando a sua segurança e especial vulnerabilidade, deverão ser oferecidos espaços de convivência específicos. Olha que interessante, né? Já o artigo 3º, ela já entra no objeto final, né? Principal da resolução. Parâmetros de acolhimento de pessoas presas no parâmetro LGBT. Então, é o seguinte, atenção, travestis, sexo masculino, tá? Aparenta ter o sexo feminino, não rejeita seu órgão sexual. Gays, tá? São homens, tá certo? Homens que se relacionam com homens, ou seja, essas pessoas, elas estão no grupo de vulnerabilidade. Tá? Ou seja, a legislação, a portaria, está garantindo a essa pessoa uma segurança especial. Qual que é a segurança de acolhimento? Então, esses estabelecimentos deverão oferecer a essas pessoas, olha só, espaços de convivência específicos para a sua proteção. Olha aí, excelente questão de concurso, né? Travestis e gays, né? Vem comigo aqui, né? Parágrafo 1º. Os espaços para essa população não devem se destinar à aplicação de medida disciplinar ou qualquer método coercitivo. Ou seja, esse espaço de convivência específico para os travestis e os gays não podem ser objeto de pena restritiva, punição, medida disciplinar. Bacana? E o parágrafo 2º, muito importante. Ele diz o seguinte, que os travestis e os gays têm que ter
escolha, critérios, eles é por vontade própria ficar nesses espaços. Ó. A transferência da pessoa presa para o espaço de convivência específico ficará condicionada à sua expressa manifestação de vontade. Olha que coisa interessante, né? Regras de acordo. Se ele se sentir bem no meio dos homens lá, na população masculina normal, não tem problema nenhum. Só se ele desejar ir para esse espaço. Mas o poder público tem que oferecer espaços de convivência específicos segundo essa resolução. Vamos lá. Artigo 4º, olha só. Parâmetros de acolhimento. Nós já vimos o parâmetro de acolhimento de quê? De travestis e gays. Agora, ó, pessoas transexuais, tá, que pode ser qualquer sexo, masculina e feminina, devem ser encaminhadas para unidades prisionais femininas. Olha que pergunta boa de prova, né? Olha aí. Transsexuais masculinas e femininas, aqueles que rejeitam seu órgão sexual, né? Ok, vou dizer assim, né? Deverão ser encaminhadas para unidades prisionais femininas. Boa, né? Na prova, fala, transexuais masculino vai para o masculino, ou vice-versa. Não, está errado. Tanto masculino quanto feminino deve ser encaminhada para o sistema feminino, né? Aqui que vem ser um transexual masculino, né? É um cara que tem o órgão genital masculino, rejeita esse órgão e tem a aparência de mulher, tá? Tudo. Então, ele deve ir para o feminino, né? Ah, o feminino, ele tem um órgão feminino, mas aparenta ser homem, tem que ser no feminino. Essa é boa, hein? Parágrafo único. As mulheres transexuais deverá ser garantido tratamento isonômico aos das demais mulheres em privação de liberdade. Olha aí, né? As mulheres transexuais deverá ser garantido tratamento isonômico às demais mulheres em privação de liberdade. Artigo 5º. A pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade serão facultados o uso de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero, e a manutenção de cabelos compridos, se o tiver, garantindo os seus caracteres secundários de acordo com a sua identidade de gênero. Ou seja, né, a lei aí quer acolher de acordo com a sua opção sexual, garantir, né? Bacana, né? Artigo número 6º. Artigo 6º. É garantido o direito à visita íntima para a população LGBT, em situação de privação de liberdade, nos termos da portaria do Ministério da Justiça, número 1190 de 2008, e a resolução do CNPCP, número 4, de 29 de junho de 2011. Então, está aqui para vocês, né? Ou seja, é garantido visita íntima. Muito interessante isso, né? Porque é o seguinte, vamos lá na Constituição, tá? Esse aqui é um princípio da dignidade da pessoa humana. E, além disso, o artigo 5º, a caput, artigo 5º, e seu inciso 1º da Constituição Federal diz assim: homens e mulheres são iguais perante a lei, ou seja, não pode ter discriminação. Logo, a comunidade LGBT também tem direito aí à visita íntima, inclusive o seguinte, né, cada estado, né, provavelmente já editou ou vai editar uma resolução, uma portaria que vem regulamentar o direito da comunidade GLBT à visita íntima dentro do sistema penitenciário. Artigo 7º. É garantida à população GLBT, em situação de privação de liberdade, a atenção integral à saúde, atendidos os parâmetros da Política Nacional de Saúde Integral, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde às pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. Ou seja, está garantindo aí direito à saúde também à comunidade. A pessoa travesti, mulher ou homem transexual em privação de liberdade serão garantidos a manutenção do seu tratamento hormonal e acompanhamento à saúde específico, né? Aí eu tenho uma lá no Netflix, né? Tem uma série lá no Netflix que trata
de prisão, né? Orange, né? Orange Breaker, né? Alguma coisa assim, Prison Orange, né? E lá tem um transexual, né? Transexual masculino, que ele faz o que, o uso do tratamento, e lá não pode nessa minissérie, lembrei disso agora, né? Ou seja, recolhido não pode se afastar do seu tratamento aí hormonal e o acompanhamento de saúde específico. Tem que garantir isso à unidade prisional, né? Artigo 8º. A transferência compulsória entre celas e alas ou quaisquer outros castigos ou sanções em razão da condição de pessoa LGBT, são considerados tratamentos desumanos e degradantes. Então, atenção aí, futuros operadores do sistema penitenciário. Se você fizer qualquer transferência compulsória de celas, alas ou qualquer outro castigo sobre o argumento e condição que ela é uma pessoa que está no grupo LGBT, é considerado um tratamento desumano e degradante. Você vai responder administrativamente e penalmente sobre esse ato, hein? Ok? Vamos lá. 9º, será garantido à pessoa LGBT igualdade de condições, o acesso e a continuidade da sua formação educacional e profissional sob a responsabilidade do Estado. Ou seja, também mesmo tratamento da pessoa presa normal. 10º, o Estado deverá garantir a capacitação continuada aos profissionais dos estabelecimentos penais, considerando a perspectiva dos direitos humanos e os princípios de igualdade e não discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e à identificação de gênero, né? E vamos lá, finalmente, será garantido à pessoa GLBT a igualdade de condições, o benefício do auxílio reclusão aos dependentes do segurado recluso, inclusive o cônjuge ou companheiro do mesmo sexo. Ou seja, os últimos artigos, a resolução tentou fazer o seguinte: igualar, tá certo? Igualar aí a comunidade LGBT aos normais com todos os direitos, direito à formação, auxílio reclusão, saúde, etc., né? Artigo 12, vem comigo. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Herbert de José Almeida Carneiro, tá? E Gustavo Bernardes, aí, os dois presidentes dos dois conselhos. E assim terminamos essa aula da Resolução Conjunta 01. E para isso, vamos fazer o nosso encerramento bastante profundo aqui. Quem não busca pelo menos uma vez por mudanças na própria vida, não deve ter muitas emoções para serem divididas, né? Ele vai ficar sempre na mesma, né, gente? Quem não busca pelo menos uma vez por mudanças na própria vida, né, gente? Gente, às vezes a gente tem que sempre estar refletindo, né? Não é rejeitar tudo que você tem, né? O mundo está em evolução, o mundo está em mudança, e nós temos que acompanhar isso, né? Pense nisso, cara. Pense nisso. Eu conheço bastante pessoas que não querem saber de mudança, então está lá naquela vida dele, muitas vezes infeliz. Se isso traz felicidade para a pessoa, tudo bem. Tá? Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, obrigado, tchau. Clique like.